Oi, gente, boa noite, tudo bem? E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos envolvidos em muita energia de saúde, muita energia de paz, que tenham tido um dia aí bem tranquilo, bem sereno e bem gostoso. Então, vamos à nossa conversa na noite de hoje? Bom, gente, eu esses dias assisti aí uma entrevista e o que eu ouvi nessa entrevista teve um ponto que me chamou bastante atenção e eu gostei do que eu ouvi, né? Então eu quero trocar e compartilhar com vocês. A título de reflexão, de troca de figurinha, né? Ou talvez um exemplo para todos nós. Era uma entrevista realizada com um homem jovem, né? E esse homem, na entrevista, então, estava falando ali das grandes dificuldades, né, que ele tem ou que ele tinha, né, porque ele passou a aprender a lidar com a situação, das muitas dificuldades dele, uma fobia social, né, não gostava de ter contato com as pessoas, não gostava de sair de casa, né, e isso gerava um grande desconforto para ele, né? E entre muitas outras dificuldades que ele expressou ali naquela entrevista que ele tinha. O fato que me chamou muito a atenção foi o que ele disse, né? Quando ele foi questionado, sim, mas como que você faz, né? Para lidar com esses seus desafios, essas suas dificuldades. Aí ele, num determinado momento da entrevista, ele disse assim que ele entendeu que fugindo das dificuldades dele, se escondendo do mundo, que ele não conseguiria, né, fluir na vida, ele não conseguiria viver, né, que aquela dificuldade dele estava tomando uma proporção muito grande. Então ele entendeu que para que ele pudesse fluir na própria vida, que ele teria que fazer justamente aquilo que era um grande desafio para ele. Ou seja, sair daquela redoma que ele mesmo criou para ele e encarar a vida, as pessoas, começar a conviver com as pessoas. E ele começou a fazer isso. Logicamente, ele tem ali aquele padrão, né? Ele tem aquele perfil, né, das dificuldades dele, mas já foram mais difíceis. Hoje já não são tão difíceis quanto já foram um dia, porque ele resolveu enfrentar. Ele resolveu desafiar os próprios desafios. Eu achei isso tão legal, gente, porque cada um sabe onde aperta o próprio sapato, né? Cada um sabe onde está a sua dor. Cada um sabe onde as coisas ficam difíceis na própria vida, né? E aí todos nós, ou uma grande maioria, temos lá uma tendência a começarmos a evitar o desafio, a situação, a pessoa, né? Começamos a evitar de nos expor, de vivermos a vida como ela deve ou merece ser vivida, né? A gente esquece, na grande maioria das vezes, que nós não estamos aqui no plano físico para comermos bolo e tomarmos guaraná. Nós estamos aqui para muito mais do que isso. Aliás, isso eu já falei com vocês inúmeras vezes, porque é uma grande amiga minha que me fala isso com uma certa frequência, né? Todas as vezes que eu começo a fazer de conta que eu não estou olhando para os meus desafios, né? Porque eles continuam batendo na nossa porta, não só os meus, mas os de vocês também. Então,
nós esquecemos que quando a gente começa a se organizar no plano espiritual, na erraticidade, para uma nova encarnação, nós começamos a nos trabalhar, na grande maioria das vezes, né, para uma encarnação onde naturalmente a gente começa, até pela nossa expansão de consciência, ou a nossa retomada de consciência quando estamos no plano espiritual, né, entre uma encarnação e outra, a gente começa a ter lá as nossas percepções de onde nós nos equivocamos, de onde nós erramos, de onde nós devíamos ter feito e não fizemos, ou nós fizemos e não devíamos ter feito, enfim. A gente começa a perceber onde nós pisamos na bola, onde nós deixamos a desejar. E é mais do que natural que nós, ao nos organizarmos para voltarmos para uma próxima existência, né, ao processo da reencarnação, que a gente venha justamente desafiando os nossos desafios, com o propósito de estarmos aprendendo, crescendo, aprendendo de uma forma diferente, talvez, porque quem sabe numa existência passada, da forma anterior, aprendemos pela metade ou não conseguimos aprender. Então a gente volta com o propósito de tentarmos superar aquele nosso desafio. E de pouquinho em pouquinho, é aquele ditado de grão em grão, a galinha enche o papo. Então nós vamos aprendendo, vamos nos nutrindo de conhecimento, sabedoria, crescimento, elevação espiritual a partir das nossas vivências, se elas forem bem aproveitadas, ou vamos crescendo na proporção em que deixamos o nosso ego de lado, na proporção em que nos entregamos ali àqueles aprendizados. Então, o que eu desejava e quis conversar com vocês na noite de hoje é justamente sobre esse detalhe, né, de nós estarmos enfrentando, desafiando, caminhando sim na direção dos nossos desafios. Porque é só assim que a gente vai perceber que nós internamente viemos com uma capacidade, viemos preparados para enfrentarmos ali aquela nossa batalha, porque a coisa é nós com nós mesmos. Não tem a ver com os outros, tem a ver com cada um de nós internamente. Então, à medida que a gente vai caminhando na direção dos nossos desafios, que a gente vai desafiando ali as nossas deficiências, as nossas dificuldades, a gente vai percebendo que existe força dentro de cada um de nós. A gente vai percebendo que a gente tem sim capacidade de superar aquelas questões que são mais delicadas para cada um de nós. A gente supera, mas eu queria superar de outra forma, mas supera do jeito que dá para superar, convive do jeito que dá para conviver. Outra coisa que é interessante é que muitas vezes nós somos 8 ou 80. Aliás, o meu marido vive dizendo isso para mim. Cláudia, tu és 8 ou 80, tu não tem o meio termo. E realmente ele tem razão, gente. Ou eu sou muito exigente ou eu largo de mão porque eu perco a paciência. Então, assim, nossa, pelo amor de Deus, a gente tem que aceitar que muitas vezes aquilo que a gente consegue é ir até aquele ponto. Mas a gente se movimentou, a gente se deslocou, a gente movimentou alguma coisa internamente, então já é alguma coisa. Quem sabe daqui a 1 ou 2 anos eu posso tentar de novo me movimentar na direção novamente dessa minha dificuldade, e quem sabe eu não consigo subir mais 1 ou 2 ou 3, quem sabe 4 degraus. Enfim, então eu hoje desejei conversar com vocês a partir desse depoimento que eu ouvi desse rapaz, que achei muito interessante, porque é evidente que
ficou claro ali na entrevista que ele deu que ele ainda tem as dificuldades dele, mas ele está aprendendo dia após dia a conviver com aqueles desafios. E logicamente, quando a gente aprende a conviver, a gente vai percebendo que o tamanho que nós enxergávamos antes daquele desafio já não é mais tão imenso. Ele já reduziu ali, né? O tamanho dele deu uma reduzida naquele nosso desafio. Então, gente, vamos arregaçar as nossas mangas. Isso é um convite que eu estou fazendo para vocês agora. Vamos arregaçar as nossas mangas e vamos nos colocar buscando internamente a estarmos desafiando os nossos desafios, a estarmos buscando dia após dia a vencermos, nem que seja em termos de gotas homeopáticas, mas vamos buscar, vamos nos propor a estarmos cada vez mais, de pouquinho em pouquinho, nos trabalhando para que nós possamos vencer os nossos medos, as nossas dificuldades, as nossas limitações e sempre aliando esse trabalho nosso com nós mesmos, procurando deixarmos o nosso ego bem fracassado, bem baixo, bem pequeno, bem de lado, porque o nosso ego nos atrapalha pra caramba. Então, a minha conversa hoje com vocês era sobre esse assunto, tá bom? Eu desejo imensamente que todos vocês fiquem em paz, que tenham um final de noite aí abençoado, que tenham um sono muito gostoso e reparador, envolvidos nas melhores energias das bênçãos de Deus. Fiquem em paz hoje e sempre. Que assim seja.